Questão número 9, tem aqui uma estrutura de palitos de fósforo. Olha só, essa questão está no livro Matemática para Vencer, está no capítulo 1, página 15. E também tem no nosso vídeo as questões de matemática que mais caem no colégio militar. Eu deixei o link aí para vocês verem. Então vamos ver a historinha aqui dos palitos de fósforo. Rodrigo, aluno do Colégio Militar de Salvador, resolveu desafiar seu colega Diogo. Para isso, construiu o início de uma sequência de quadriláteros. 1, 2, 3, etc. Tá, o início de uma sequência de quadriláteros formados por palitos de fósforo. Usando somente palito de fósforo, como mostra a figura ilustrativa a seguir, e perguntou: sabendo que há exatamente 40 palitos em cada caixa de fósforo, e que um quadrilátero não se sobrepõe ao outro, e dois consecutivos têm um lado comum, quer dizer, não se sobrepõe ao outro, quer dizer que você não vai ter um se emendando com o outro aqui, né? Você vai ter uma fileira, assim, de quadrados. Tá, e cada dois quadrados vizinhos tem apenas um palito em comum. Então a pergunta: quantas dessas caixas terá que usar para fazer 80 quadriláteros? Poxa, se você fizer uma figura com 80 quadradinhos e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai resolver o problema, mas você vai ficar aí quase uma hora fazendo isso, né? E grande chance de errar. Então vamos aprender a fazer esse tipo de problema. Como que a gente resolve isso? O jeito errado de fazer é falar assim: ah, são 4 palitos em cada quadrado, eu tenho 80 quadrados, então 80 vezes 4, 320, errou. Não é assim que se faz isso. Sabe por quê que não vale você pegar 4 e multiplicar por 80? Porque existe um palitinho em comum entre dois quadrados. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Você tem que descobrir dois números: o início, e você tem que descobrir a diferença. Diferença e o início. A diferença é quantos palitos você tem de uma figura para a próxima figura. Por exemplo, você tem aqui uma figura com 3 quadrados. Se você fosse fazer a próxima figura com 4 quadrados, você ia ter que fazer isso aqui, ó. Você ia ter que colocar mais 3 palitos. Né? Então, colocando mais 1, 2, 3 palitos, você formou a figura seguinte, digamos. Ela agora está com 4 quadrados. Essa diferença, então, vale quanto? 1, 2, 3. Ou seja, você, para passar de uma figura para a figura seguinte, você tem 3. Essa é a diferença. Agora falta você descobrir o início. O início, você faz o seguinte: você vai tirando essa diferença, tira a diferença até ver o que sobra. Claro que se você for tirando essa diferença, ó, tirei esses 3, ficou isso. Agora você tirou esses 3, ficou isso. Agora você tirou esses 3, ficou isso. Vai tirando a diferença. Tirou esses 3, ficou isso aqui. Então, o início é um palito. Então você pode dizer que essa figura foi formada assim. Primeiro você tinha um palito. E aí você colocou a diferença. Você colocou 3. 1, 2, 3. E aí você formou o seu primeiro quadrado. Agora você coloca mais a diferença. 1, 2, 3. Você fez o segundo quadrado. 1, 2, 3. Formou o terceiro quadrado. 1, 2, 3. Formou o quarto quadrado. Então você, para calcular o número total de palitos em função do número de quadrados, qual é a conta que você vai fazer? Número de palitos, vamos chamar de P. O número de palitos, ele vale 1, que é o início, e você vai somar essa diferença, que vale 3, vezes o número de quadrados, vezes o número de quadrados. Porque se você tiver um quadrado, são 4 palitos. Com 2 quadrados, você vai colocar 2 aqui. Então vai dar quanto? 3 vezes 2, 7. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Você tem 7 palitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando você tiver 80 quadrados, quantos palitos você vai ter?
o número de palitos vai ser 1 mais 3 vezes o que vai ser 80, porque você quer formar 80 quadrados. Então, 3 vezes 80, pronto. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 80, que dá 240, mais 1, 241 palitos. Então, essas estruturas que se repetem, já caiu isso aqui com quadradinhos como esse, já caiu com grades também. Então, você faz sempre desse jeito. Descobre quanto é a diferença de um para outro, diferença 3. Aí você vai tirando essa diferença até ele acabar, mas ele não acaba que sobra um númerozinho no final. Sobram, se você for tirando, vai sobrar um palito no final. Então, esse 1 é o início. Então, a fórmula, digamos assim, para você calcular quantos palitos você gasta, é isso aqui, ó. Você pega o início, que no caso dá 1, e você coloca essa diferença, que no caso aqui é 3, vezes o número de quadrados que você tem. Então, se você fizer o Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, você vai encontrando os números de palitos necessários para formar esses quadrados que você quer. Você quer 80 quadrados, então você descobre por essa formulinha aqui o número de palitos que a gente encontrou em 241, né? Agora, ele está perguntando quantas caixas de fósforo são necessárias, né? Olha aqui, quantas dessas caixas terá que usar para fazer 80 quadriláteros? Olha só, uma caixa tem quantos palitos que ele falou? 40 palitos. 40 palitos. Ele precisa de 241 palitos. Quantas caixas ele vai precisar? 6 caixas? Você pega 240 e divide por... 241, né? 241 vai dividir por 40. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 6. É a mesma coisa que fazer 24 dividido por 4, né? Que dá 6. Agora, 6 vezes 40 dá 240. Isso vai dar resto 1. Pode dar esse resto, você vai tirar de onde esse palito? Você vai ter que pegar uma 7ª caixa, ó. Você vai precisar de 6 caixas e você vai ter que pegar uma 7ª caixa para usar somente um palito. Sinto muito, você precisa de 7 caixas. 6 você vai gastar inteiras e a 7ª caixa você vai pegar só um palitinho. Mas ainda assim são 7 caixas. Então olha aqui, ó. 7 caixas de fósforos. Resposta correta. Letra E de eco.